Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Vamos dar início então à nossa resolução de questões. Tivemos alguns problemas técnicos. Na verdade, não é bem problema técnico, nós não estamos utilizando a câmera nesse instante, tendo visto que o nosso companheiro, o professor Eronildo, ele vendeu nossa câmera para fazer uma cirurgia de troca de troca de time. E aí, por esse motivo, a gente está fazendo os primeiros videozinhos aí direto com a tela do computador. Primeira questão, se você quiser acompanhar, é a resolução da segunda edição do exame de suficiência do ano de 2013. E aí a primeira questão trazia a seguinte: uma sociedade empresária apresentou um saldo inicial de caixa de 30 mil e um saldo final de 22 mil. Assinale a opção que representa a operação efetuada pela empresa que justifica a mudança de saldo. Olha lá, a primeira questão no comando dela, ela apresenta algo bem tranquilo de visualizar. Você tem saldo inicial de 30 mil, um saldo final de 22 mil, deixando claro para você que há uma saída de recursos no valor de 8 mil. Então, quando você começa a ler as alternativas, você já percebeu que já dá para sentir uma certa felicidade na hora de resolver a questão. Olha, vamos tentar traduzir. Você tem 30 e ficou com 22. Entrou recursos ou saiu recurso? Então, foi recebimento ou pagamento? E aí ficou fácil você identificar que o pagamento de dívidas no valor de 6 mil, com encargos no valor de 2 mil, representa a saída de recursos no valor de 8 mil. O caixa da empresa sofreu uma redução no valor de 8 mil nesse período. Tendo visto que o grupo do ativo, na sua essência, tem natureza devedora, ou seja, ela adora débito, apaixonada por débito, e reduz pelo crédito, aí você tem que ter atenção para não confundir com aquelas que são redutoras, né, as retificadoras. Daí, nesse caso acima, então, houve uma redução, a conta caixa foi creditada e com isso a contrapartida teria que ser um ou mais débitos, tá? E aí você tem a contabilização para ficar tranquilo, contas a pagar 6 mil, despesas com encargos de 2 mil, saiu do caixa 8 mil. Perfeita questão, com tranquilidade. Essa questão aí eu creio que não deve ter trazido muita dificuldade para você. Mas ainda assim, se houver alguma dificuldade, tá? É a hora de resolver e ficar tranquilo, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. Uma sociedade empresária adquiriu a prazo de um fornecedor situado no exterior uma máquina para incorporar ao seu ativo imobilizado por 100 mil dólares americanos. Aí já é importante, quando você fala de aquisição, entrada de saldo na hora da contabilização é registro pelo valor original. Então, considerando que a taxa de câmbio utilizada para converter $1 em R$1 em 14 de 11 de 2012 era R$ 2,06. E em 31 de 12 de 2012 era de R$ 2,04. É correto afirmar que... Ele vai perguntar ao longo das alternativas aí, ó. O valor que constará no contas a pagar será de 204 mil. O valor que, letra B, o valor que constará a pagar será de 206 mil. O valor que constará a pagar e no imobilizado, está falando dos dois saldos, será de 204 mil. Ou a letra D, o valor que constará no contas a pagar e no imobilizado será de 206 mil. Meus amigos, é importante lembrar, olha, no momento da aquisição, registro pelo valor original, dólar era 2,06. Sendo assim, no momento da aquisição, no imobilizado, ele será registrado por 206 mil, que foi o momento da aquisição. Tranquilo? Porém, quando no momento do registro, de efetuar o balanço patrimonial, que ele está falando aí, no dia 31 do 12, na hora da demonstração, no dia 31 do 12, ele sofrerá um ajuste. Isso é identificado de forma muito clara, porque a dívida em 31 do 12, já que é em 100 mil dólares americanos, não é mais de 206 mil, a dívida é de 204 mil.
Então, no contas a pagar, ele deve estar registrado em 204, mesmo que o imobilizado ele esteja com 206. Aí a explicação bem simples, ó, na NBC TG02, fala sobre o efeito das mudanças nas taxas de câmbio e conversão das demonstrações contábeis, estabelece que, para a conversão da aquisição, deverá ser utilizado o campo da data da transação. Isso é registro para o valor original. Desta forma, o ativo imobilizado na data do balanço deverá ser 100 mil vezes 2,06, que é a taxa em 14 do 11, total 206 mil. A norma estabelece que para a conversão de fornecedores, ou seja, a contas a pagar, por ser um item considerado monetário, seja utilizada a taxa de fechamento, que foi 2,04. Portanto, o saldo do contas a pagar na data 31 de 12 será, sim, de 204 mil. Então, a alternativa que nós temos aí é a letra A, como gabarito. Será de 204 mil o saldo no contas a pagar. Beleza? Show de bola! Então, dando início à nossa terceira questão, exame de suficiência, segunda edição 2013. A sociedade empresária apresentou em 31 de 12 de 2012 as seguintes informações. Várias contas aí para você analisar. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o resultado abrangente total do período. E aí, quando eu penso em resultado abrangente, a NBCTG 26 vai fazer o seguinte, que a demonstração de resultado abrangente, ou seja, ela abrange o total, né? Ela inicia pelo lucro líquido. E o lucro líquido vem da DRE, ou seja, como ele não deu o valor do lucro líquido, é necessário que eu, ao visualizar isso, já imagine que eu preciso fazer a DRE para, a partir daí, termos o início da demonstração do resultado abrangente. Tem uma outra coisa interessante da demonstração do resultado abrangente, é que ela não evidencia, mesmo que seja um aumento no PL, que seja oriundo do aumento de uma atividade desenvolvida pelo sócio, como, por exemplo, o aumento do capital. Então, assim, das informações que você está vendo, você não vai utilizar o aumento do capital social, tá? Ela não faz parte. Então, você vai utilizar essas contas que eu estou mostrando aqui, ó. Custo da mercadoria vendida, despesa com imposto de renda, CMS, receita bruta e receita financeira, para encontrarmos, então, aqui os lucro líquido. E, a partir do lucro líquido, adicionar esses dois ajustes aqui, tá bom? Vamos tentar compreender como que isso está sendo evidenciado. Agora é para valer, questão 3. Questão 3, exame de suficiência do ano de 2013. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de 12 de 2012 as seguintes informações. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o resultado abrangente total do período. Eita, meus amigos, está pedindo aí então a demonstração do resultado abrangente. Eu tenho que lembrar que a demonstração do resultado abrangente ela já inicia com o lucro líquido. E quando você verifica acima das contas que ele entregou, o lucro líquido não está, porém existem contas que te auxiliam a encontrar o lucro líquido. Ou seja, custo da mercadoria vendida, despesa com imposto de renda e contribuição são os tributos sobre a renda, ICMS, incidente sobre vendas, receita bruta. Olha, ele mostrou para você aí as contas necessárias para se fazer a DRE. Ou seja, você elabora a DRE e conta o lucro líquido, acrescenta esses dois ajustes aí no valor de 400 cada um e está morta a tua questão. Tem que lembrar o seguinte, quando eu falo de DRE, mesmo que ele mostre os resultados abrangentes totais, eu não vou evidenciar aquilo que seja aumento de capital oriundo dos sócios aí. Então, isso que é a atividade dos sócios não vai entrar. E aí, para a gente olhar a resolução, tá bom? Resolução da NBCT 26, ela fala o seguinte, ó, a demonstração do resultado abrangente deve, no mínimo, incluir o seguinte, resultado líquido do período, ou seja, você vai precisar primeiro fazer a DRE. Dessa forma, para saber o resultado abrangente total, basta elaborarmos a DRA a partir do lucro do período. Entretanto, o lucro não é fornecido e, portanto, a gente vai fazer a DRE. Então, a DRE começa aí, ó, pela receita bruta de vendas no valor de 4 mil. E da receita bruta você retira as deduções
E aí você tem a dedução da receita bruta no valor de R$400. Encontrou então a receita líquida no valor de 3.600. Da receita líquida você retira o custo da mercadoria vendida e o que sobrou chama de lucro bruto. Tranquilo, do lucro bruto você abate as despesas, mais soma as receitas. E aí você tem o resultado financeiro aí, ó, antes do imposto de renda no valor de R$2.000. Retira os tributos sobre a renda, então teu lucro líquido no valor de 1.920. Adiciona os dois ajustes no valor de 400 cada e encontra o valor de 2.720. Alternativa D. B de bola. Questão 4. Apresentou o seguinte balancete de verificação levantado em 31/7/2013. Tem um elenco de contas e tem uma frase linda aí embaixo. Com base nos dados apresentados no balancete acima e desconsiderando a incidência tributária, o valor do lucro líquido é... E aí a gente já percebeu que quando pede lucro líquido é a questão mais fácil, né? É a questão mais bacana de se fazer, porque você faz com certa frequência e chega na prova seguro de encontrar o lucro líquido. Quando você pensa em achar o lucro líquido, basta elaborar a demonstração do resultado do exercício e o resultado dela será o lucro líquido. Então nós temos a demonstração aqui pronta para você. Para chegarmos ao lucro líquido, devemos elaborar a demonstração do resultado do exercício com base nos saldos apresentados. Então, pega a receita bruta, da receita bruta retira as deduções, lembrando as deduções, descontos, devoluções, impostos e abatimentos. Vai encontrar a receita líquida no CMV, lucro bruto. Daí arranca todas as despesas, aí eu deixei claro para você aí, ó. Todas as despesas sendo retiradas. Ficou um saldo no lucro operacional de 4.930, mas tem um detalhe nessa questão, que não costuma aparecer, tá? Esse resultado, o valor de 1.020 é um resultado financeiro, porque ele cita que houve uma receita financeira. Aqui, ó, receita financeira de 1.470. E ele diz também que houve uma despesa financeira no valor de 450. Ou seja, eu tenho então resultado financeiro de 1.020, que é o resultado, ó, de 1.470 menos 450. Perfeito? Então 1.020 é o resultado financeiro. E a mesma coisa acontece, que eu preciso comparar aí, ó, o custo da venda de imobilizado com a receita da venda do imobilizado. Então fica 3.650 menos 3.000. Esses dois resultados são evidenciados. E aí você encontra o lucro líquido do valor de 6.600. Tem uma outra forma de você visualizar a DRE, de forma mais direta. Então, mais direto, não se trata de uma ser certo ou errado. Quando você elenca as contas de resultado, saldo devedor comparado com o saldo credor, e aí é a briga, né? Quem tiver mais, vence. E aí eu tenho um saldo credor de 6.600. Tranquilo? Vamos lá. Questão número 5. Então, a questão número 4, alternativa correta, gabarito C. C de casa. Questão 5. Uma sociedade empresária adota como método de avaliação de seu estoque o custo médio ponderado móvel. Em 31/12/2012, seu estoque de mercadoria para venda estava constituído da seguinte forma. Daí ele deu a informação inicial. Um estoque inicial de 20.000, quantidade de 200.000 unidades, valor unitário 100. No decorrer do mês de janeiro de 2013, ocorreram as seguintes operações com mercadorias. Eu já te dei o saldo inicial, que será, provavelmente, né, vamos ver o que ele está pedindo, com base nas informações acima e desconsiderando a incidência de tributos, custo médio unitário utilizado para a baixa do estoque no dia 12 do... então você vai ter que fazer aqui, a nossa obrigação agora é fazer aquela tabelinha para controle de estoque, custo
médio. Vamos lá. Média ponderada móvel. Resolução. Questão 5. Resolução. É possível perceber aí, trata-se de uma questão típica envolvendo custos. Cálculo do custo médio ponderado do estoque. Então, o custo médio é obtido pela média ponderada dos valores de compra do item em relação ao volume comprado e ao saldo dos estoques. Eu tenho que lembrar que quando se compra um item, né, quando se compra uma mercadoria que vai compor o estoque, a mercadoria também é composta pelos saldos de frete e seguros. Então não pode perder esse valor. Tá beleza? Vamos continuando. Considerando as informações fornecidas no enunciado, vamos elaborar aí o custo médio ponderado dos estoques. Primeira informação que ele deu lá, ó, no dia 31 de 12 de 2012, o saldo inicial lá de 200 ao valor de 100. Foi essa informação que ele deu aqui, ó. 200 ao valor de 100, por isso estoque no valor de 20 mil. Pronto, é o que a gente está visualizando aqui na primeira linha. Daí, o segundo item. A aquisição de mercadoria para revenda. 120 unidades ao preço de R$ 106,67. Aí, atenção, tem frete e seguros. Não pode esquecer de somar frete e seguros. Olha como ficou aqui o lançamento, então, 120 unidades ao valor de 106. Quando você multiplica aí 120 vezes 106,67, você vai encontrar o valor, mas tem que lembrar que precisa somar ainda fretes e seguros. Por esse motivo, depois da multiplicação e a soma de fretes e seguros, temos o resultado de R$ 13.600,40. Então, vai atentando aí, por favor. Então, nesse instante aqui, ó, o custo médio já é a soma dos 20 mil, me ajuda aqui, ó, soma dos 20 mil, que é o saldo final anterior, mais os 13.640, ou seja, eu tenho 33.640 no estoque, que dividido pela quantidade existente me deu o valor unitário, ou seja, o custo do estoque, o custo unitário do estoque, que é a informação que ele está pedindo. Só que ele quer no dia 12 do 1. Então vamos olhar aí, o que acontece no dia 12 do 1. Dia 12 do 1. Venda de mercadoria. Quantidade 180 unidades. Foi vendida a 250. Mas o que ele quer de você, né, a informação que ele quer, é que na hora que foi vendido, qual era o custo dessa mercadoria. Tá aqui, então, eu tenho, pelo custo médio, né, e aí é isso que a gente está trabalhando, está custando 105. E a venda realizada foi a quantidade de 180 vezes 105, saída total de 18.900. Então, 33.640 menos 18.900, eu tenho o resultado de R$ 14.700,40. Ou seja, meu custo médio, como a questão quer saber aí, ó, o valor utilizado na baixa da venda no dia 12, conforme a tabela que você pode verificar, faça, refaça, o valor do custo médio ponderado é de R$ 105. Ou seja, gabarito, nossa alternativa D de dado. Questão número 6. Em relação à inclusão nas notas explicativas às demonstrações contábeis, aponte o item abaixo de acordo com a ITG 1000, que fala sobre o modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, que deve obrigatoriamente constar nas notas explicativas e em seguida assinar a opção correta. Vamos perceber. Essa questão talvez incomode um pouco, porque ao identificar a ITG 1000, talvez você nunca tenha olhado a ITG 1000.
Mas não, você vai analisar notas explicativas, e isso você domina. Na nota explicativa deverá conter, item 1, declaração explícita e não reservada em conformidade com a ITG 1000. Como terminar a nota explicativa dizendo, esta demonstração, ou seja, uma nota explicativa deixando claro. Esta demonstração obedece à instrução geral, a ITG 1000. Ou seja, número 1, vamos analisar uma por uma. Valendo. Declaração explícita e não reservada em conformidade com a ITG 1000. No item 3.3 da ITG 1000 é descrito o seguinte, as entidades cujas demonstrações contábeis estiverem em conformidade com esta norma devem fazer uma declaração explícita e sem reserva dessa conformidade na nota explicativa. Tem que informar, esta demonstração está de acordo com a instrução, com a ITG. É isso que tem que fazer. Item correto. 2. Descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades. Item 2 também está correto. É mencionado que a entidade deve divulgar em nota explicativa a descrição da natureza das operações da entidade e de suas principais atividades. Item 3. Referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis. A entidade deve divulgar aí, a base de mensuração utilizada na elaboração, outras práticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para a compreensão. Então, o que ele está falando aqui deve dar referência das principais práticas contábeis adotadas na hora de elaborar a demonstração contábil. Isso só pode estar na nota explicativa. Então, perfeita. Número 3. 4. Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade, que também é um item correto. Tá? O conjunto completo de demonstrações da entidade deve incluir todas as seguintes demonstrações e as notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e outras informações explanatórias. Aquilo que vai auxiliar no entendimento é aquilo que não foi trabalhado ao longo da demonstração contábil. Então, o gabarito, letra B de bola, todas as alternativas estão corretas. Questão número 7. Uma sociedade empresária foi constituída em novembro de 2012. Após a Constituição, foram realizadas as seguintes transações no referido ano. Deu aí as transações. Considerando que estas foram as únicas transações realizadas no ano de 2012, e desconsiderando a incidência de tributos sobre o lucro, é correto afirmar que na demonstração do fluxo de caixa do ano D, meus amigos, demonstração do fluxo de caixa, essa questão ela envolve muito mais um entendimento de conceitual do que se pede na demonstração do fluxo de caixa do que até mesmo a sua elaboração. Então, a demonstração do fluxo de caixa, ela vai evidenciar o fluxo do caixa e equivalentes de caixa. Então, se tem algo a pagar, não vai estar no fluxo de caixa. Vai dar entrada de recurso financeiro e saída de recurso financeiro. Tá? Resolução. Questão simples, exige muito mais entendimento dos conceitos do que elaboração. Para facilitar a resolução, vamos lá. Eu tenho que lembrar que a DFC, ela separa atividades operacionais, atividades de financiamento e atividades de investimento, que é o que ele apresenta as alternativas. Letra A. As atividades operacionais geraram caixa no valor D. As de investimento consumiram ou geraram. Então é isso aí que você vai ter que analisar. Então vamos elaborar aí a DFC. Vamos para o item. Integralização de capital pelos acionistas da empresa em dinheiro, 500 mil. Então, gerou 500 mil e ele está falando de acionistas da empresa em dinheiro. Então, você ao classificar se é operacional, financiamento ou investimento,
é possível identificar, integralização de capital pelo acionista é atividade de financiamento, capital próprio da entidade. Então, atividade de financiamento, 500 mil. Gerou, tá? Não foi consumido, foi gerado. Vamos lá no próximo item. Valor bruto da aquisição de mercadoria foi 80 mil, sendo que 50% à vista e 50% pago em 2013. Então, só 50% foi à vista. O valor que eu vou evidenciar na FC será 40 mil. Mesmo valor tendo sido 80, o valor bruto da aquisição foi 80, mas só 50% que foi à vista. Então, 40 mil, valor bruto da aquisição de mercadorias, aquele textinho que a gente acabou de ler, mas apenas 40 mil. E ó, evidencia uma saída de caixa, tá? Próximo item. ICMS a recuperar sobre aquisição de mercadorias. ICMS a recuperar para aquisição de mercadorias. Não utiliza. A aquisição à vista, isso interessa pra gente, hein? Aquisição à vista, saiu o dinheiro do caixa, quanto? 50 mil para a compra de um item do ativo imobilizado. Ó, ativo imobilizado é investimento, aquisição à vista de um item do ativo imobilizado. Então, saída de 50 mil, o caixa foi consumido. Próximo, venda à vista, ou seja, ingresso de dinheiro. Toda a mercadoria adquirida no período no valor de 150 mil. Então, já é operacional. Venda à vista de mercadoria no valor de 150 mil. Se eu vendi 150 e teve saída de 40, então gerou caixa de 110. Ó, gerou caixa de 110 em atividades operacionais. Gerou caixa de 500 mil em atividade de financiamento. E houve um consumo do caixa. Ó, caixa consumido no valor de 50 mil para atividade de investimento. Daí você lê com calma as alternativas aí, ó. E o gabarito é a letra, ó. As atividades operacionais geraram caixa no valor de 110. Atividade de financiamento geraram no valor de 450. Errado, foi de 500. Então, qual é a alternativa? Letra ou seja, nosso gabarito está na alternativa A. As atividades operacionais geraram caixa no valor de 110 mil. Você identifica aqui, ó, caixa gerado em atividade operacional 110 mil. As atividades de investimento consumiram 50 mil. Perfeito, aqui, ó, investimento consumiu 50 mil. E ainda, as atividades de financiamento geraram caixa no valor de 500 mil. Perfeito, atividade de financiamento de recursos dos sócios, né? Tá bom? Então, perfeito, o gabarito da nossa questão número 7 é a letra A. A de acertou. Tomara que você tenha acertado. Gabarito, letra A. Questão número 8. Assinale a opção. Questão número 8. Assinale a opção que apresenta apenas contas de natureza devedora. Ou seja, aquilo que pode integrar o ativo, né? Ele está pedindo, de preço comercial. É aquilo que está no ativo, mas só de natureza devedora. Tem que lembrar que pode ter conta no ativo que tem natureza contrária. A natureza dela pode ser credora. Tranquilo? Letra A. Vamos, conta por conta. Letra A. Adiantamento a clientes. É uma conta redutora, integrante do ativo. Veja que ela representa um adiantamento feito pela entidade ao cliente. Eu não posso confundir aí a preposição, não. Adiantamento a cliente e adiantamento de cliente. Tá? Então, se eu adiantei a clientes, eu tenho um direito. Eu adiantei a ele. Eu tenho um direito de receber. E ele é uma obrigação de pagar. Adiantamento de cliente, eu adiantei de alguém. E eu fiquei com a obrigação. Então, adiantamento de cliente, passivo, adiantamento a cliente, ativo. Perfeito. Aí na letra A, provisão para riscos fiscais. Toda provisão é passivo.
não existe provisão no ativo. Como o próprio nome indica, uma conta do passivo, provisão para riscos. Não há provisão no ativo, apenas no passivo. Não caia nessa. Falou de provisão. Provisão é passivo. Você vai encontrar lá no ativo perda, tudo bem. Mas provisão é passivo. Continuando. Credores por financiamentos. E ainda, imposto de renda incidente sobre salários, são contas credoras do passivo. Então a letra A está incorreta. Letra B. Ágil na emissão de ações. Alienação de bônus de subscrição e reserva de incentivos fiscais são todas no PL. E a PL é a origem de recurso, a natureza é credora. As doações, doação é receita, é resultado. Então, doação é receita, natureza é credora. Letra B é tudo credora, não tem nenhuma devedora aí. Letra C, depósitos restituíveis. Olha, depósitos a prazo, tudo é direito. Prêmios de seguro a apropriar, perfeito, ativo ainda. Comissões e prêmios pagos antecipadamente. Pagou antecipadamente, direito. Perfeito, todas aí são do ativo, portanto, são aplicação, natureza devedora. Perfeito, gabarito da nossa questão é a letra C. Vamos ver a letra D aí, ó. Perda estimada na realização de crédito. Perda por redução do valor perfeito, ajuste. Todas elas aí, ó, inclusive a prestação acumulada, todas elas são do ativo, mas são todas redutoras do ativo. Então, tome muito cuidado. Essa questão te deixa duas atenções aí. Primeiro, gabarito letra C, perfeito. Atenção total. Provisão. Apareceu a palavra provisão, passivo. Não existe provisão no ativo. Tranquilo? E aí ela tenta te induzir nessa questão D aí, porque tudo é do ativo, porém elas são contas de natureza contrária, são natureza credora. Então, gabarito da questão número 8, alternativa C. Meus amigos, em 31 de julho de 2013, uma sociedade empresária firmou um contrato de seguros com cláusula de cobertura dos ativos para o período de 1 de agosto até 31 de um ano, 12 meses. Tá? A empresa pagou em 31 de julho, em parcela única, R$ 1.200, referente ao seguro. De acordo com o contrato, em caso de sinistro, a empresa poderá receber indenização no montante até R$100 mil, e o valor da franquia a ser paga será 840. Gente, isso aí, tá vendo esse terceiro parágrafo? Tem o primeiro parágrafo, como a sociedade, aí depois a empresa pagou, aí vem, de acordo com o contrato. Isso é farofa. De acordo com o contrato, não interessa isso aí não, de montante de 100 mil, de franquia, não interessa, tá? No balanço patrimonial do dia 31 de 7, a empresa apresentará a seguinte situação patrimonial. Ele está falando assim, no dia que ele pagou, no 31 de julho, que ele pagou 1.200, esse valor de 1.200 é o que para a empresa? Olha o que aconteceu. Você pagou uma despesa antecipadamente. Você pagou o seguro e o seguro não transcorreu. Ainda não aconteceu a despesa efetivamente, apesar de você já ter pago. Ou seja, a questão é grande, só tem tamanho e safadeza. Porque a questão é simples. Você precisa lembrar o seguinte, para registrar uma despesa que foi paga antecipadamente, você tem que debitar ativo circulante. Pronto, despesas pagas antecipadamente, valor de R$ 1.200, e a cada mês que for passando, vai se registrando, apropriando a despesa para aquilo que já foi pago antecipadamente. Então, o gabarito nosso é a letra A. Ó, debita prêmio de seguro a pagar e credita caixa ou equivalente de caixa. Tá? A conta prêmio de seguro ficará no grupo de despesas antecipadas no ativo circulante, uma vez que essa despesa será apropriada a partir da competência, ou seja, só em agosto. Perfeito, gente. Essa questão muito simples, mas a pessoa acaba se equivocando, porque ela põe muito texto, muita farofa, muita coisa que você não precisa usar
Tá? Traduzindo tudo lá, questão 10. Foi pago uma despesa antecipadamente, período 12 meses. Pronto, você precisa fazer isso. Show de bola! Questão 10, gabarito. A.